Os Corredores do Varejo é o podcast da Front Pesquisa. Aqui, eu, Fábio Caldas, e minha sócia Juliana Piai, conversamos com importantes profissionais do nosso mercado sobre novidades, tendências, movimentações e outros assuntos do momento. Olá para você que veio aqui ouvir mais um episódio dos Corredores do Varejo. Começo dando um boa tarde, porque a gente já está gravando aqui no finalzinho da tarde. Um boa tarde para a Thaís. Boa tarde. Um boa tarde muito especial para o Felipe Alves, que é o nosso convidado de hoje, Felipe da Aliança Sonai, para falar de um assunto que a gente estava até brincando aqui, complicadinho, mas extremamente relevante para o dia a dia do shopping, para o dia a dia do varejo, que é o aspecto jurídico que envolve. A gente acaba pensando, já conversando muito com o superintendente, com o gerente de marketing, eles falam que o shopping é uma mini cidade, tudo acontece ali dentro em um dia, né? Então, eu imagino a loucura que deve ser para quem cuida da área jurídica, e por isso que eu fiz questão de ter esse tema aqui, e o Felipe, ele vai contar um pouquinho da história dele aqui, é uma pessoa com um profundo conhecimento nesse setor do nosso mercado. Felipe, em primeiro lugar, obrigado por aceitar o convite, por vir aqui bater esse papo, e eu já começo pedindo para você contar um pouquinho da sua história. Quem é você? Como que você entrou nesse mercado de shopping? E conta um pouquinho aí para a gente. Maravilha. Então, boa tarde para todo mundo. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar batendo esse papo com vocês. De fato, a indústria é muito dinâmica, envolve muitos temas, muitas matérias, e é uma oportunidade excelente da gente estar aqui conversando um pouco e tirando dúvidas, esclarecendo alguns pontos que, às vezes, criam algum tipo de confusão. Bom, eu sou advogado, obviamente, né? Advogado de formação, eu brinco, porque desde que eu vim para o mundo corporativo, em 2011, cada vez eu deixo mais de ser advogado e passo a ser um executivo de companhia. Mas, enfim, eu sou advogado de formação formado pela PUC, trabalho com a indústria desde 2001, portanto, já há 20 anos, 21 anos. Num primeiro momento, trabalhei indiretamente, né? Prestava serviço para companhias que eram empreendedoras, donas de shopping, e depois, num dado momento, eu migrei do escritório, do terceirizado, do externo, para o time jurídico interno de companhia de shopping, com o desafio de montar uma área que fosse ligada, que fosse voltada para a operação, que cuidasse, que desse atenção à operação. E aí, desde 2011, quando eu fiz essa virada de chave, eu estou no mundo corporativo e, enfim, estou aí enfrentando os desafios sob um outro prisma, uma outra ótica. Em 2017, eu venho para a Aliança, né, com o desafio também de estruturar uma área voltada para a operação, para o dia a dia do shopping, implementar mais controles, melhorar os processos da companhia, as estratégias, mapear os riscos e mitigar esses riscos. E aí eu estou desde então desempenhando essa função e desenvolvendo essas funções dentro da companhia. Então, acho que, em linhas gerais, são essas esse é um breve histórico. Legal. Se você está desde 2017 na Aliança, você pegou a fusão, né, a junção com a Sonai. E do ponto de vista jurídico, essas fusões eu acredito que sejam
extremamente complicadas, né? Porque você pega uma rede que não era pequena, com uma outra rede que não era pequena, então dois dos cinco principais operadores aí do mercado, e se juntam. Deu trabalho? Deu muito trabalho. Quer dizer, mais do que trabalho, eu acho que eu prefiro dizer que foi um desafio grande. De fato, você tem total razão. Você pega empreendimentos com histórias diferentes, com estruturas diferentes, com culturas diferentes, né? Companhias com culturas diferentes, companhias com culturas até próximas, semelhantes, né? Com uma certa proximidade, mas ainda assim com algumas diferenças, mesmo que pequenas, e realmente é um desafio grande. A gente está aqui considerando uma companhia, a fusão ocorreu em 2019, uma companhia que tinha 9 shoppings, a Sonai tinha 9 shoppings próprios, e que foram incorporados num portfólio único, né, que hoje tem 28 shoppings próprios e 12 shoppings administrados nas 5 regiões do Brasil, que é um outro desafio, administrar toda essa diversidade legislativa, cultural, enfim, que a gente tem nesse país que é continental, né? E aí já puxa uma outra pergunta que eu ia te fazer, que você falou agora uma coisa que é legal. Brasil é um continente, né? E a gente tem dezenas de países dentro de um só, culturalmente. Mas a hora que a gente fala da parte jurídica, eu acho que a gente também tem dezenas de países dentro de um só, né? Porque cada município tem a sua especificidade, cada estado, até a gente chegar nas leis federais. Como que é essa loucura de conseguir organizar isso, e conseguir se manter informado, se manter por dentro do que acontece dentro de cada ambiente que os shoppings, os 28 shoppings, vocês estão inseridos? Fábio, esse talvez seja o maior de todos os desafios que uma área jurídica enfrenta hoje, né? Uma área jurídica de shopping, com uma companhia com as características da Aliança Sonai. Como eu te falei, a gente está nas 5 regiões do Brasil, a gente está exposto à legislação dos 3 entes federativos, né? Dos municípios, dos estados e da União Federal, sendo que a legislação que mais se aplica, a legislação que é mais importante para a gente é a legislação municipal e a estadual residualmente. Então, quando você considera que toda a parte de licenciamento urbanístico é feita pelo município, você imagina, mais de 5.000 municípios no Brasil. A criatividade legislativa, ela de fato é grande. Então, você tem um trabalho muito complexo de entender essa legislação e de se adequar, acima de tudo, de se adequar a essa legislação. É um trabalho, assim, de formiguinha, mapeamento pontual, né, de cada município. As questões de segurança são regradas igualmente por município e por estado, com tremendas diferenças entre estados e municípios, que refletem um pouco da nossa realidade, né, da realidade nacional, né, regiões com grandes diferenças culturais, econômicas, e você tem um pouco ainda da legislação federal que nos rege de uma forma mais geral. Um bom exemplo disso são as relações de locação que são regidas por uma lei federal. Mas o dia a dia, questões, de novo, urbanísticas, de segurança, o licenciamento em si da operação é tudo feito na ponta. E de fato é muito complexo. E isso é um grande dificultador para o empreendedor. Isso gera custo, gera demora, gera trabalho e retrabalho, às vezes desnecessários,
Mas, enfim, isso exige um mapeamento, um controle. A Abrace, que é a nossa associação nacional, nos ajuda muito nesse mapeamento, nesse controle. Eles têm uma área que faz praticamente isso, só esse mapeamento. E volta e meia, mesmo assim, mesmo com todo esse controle, volta e meia a gente não tem uma outra surpresa, uma outra novidade. Mas, de fato, na minha opinião, esse é o maior gargalo, o maior dificultador para uma área jurídica. Hoje, no setor de shopping, é sem dúvida a multiplicidade de competência e de legislação que você tem, principalmente com relação a municípios e aos estados. Sem dúvida nenhuma, esse é o desafio. Felipe, você pode dar um exemplo para a gente de um problema, de uma surpresa que você teve por conta dessas diferenças de legislação municipal? Claro. Tenho vários. Vou te dar Então pode dar mais de um. Tenho medo de assustar o pessoal que está ouvindo a gente com esses exemplos. Mas, enfim, normalmente é muito comum que os estados, que os bombeiros dos estados licenciem com relação à segurança os empreendimentos. Tá? Então, por exemplo, em São Paulo a gente tem o que a gente chama de AVCB, que é uma licença para funcionamento que atesta a segurança com relação a fogo, incêndio e tal daquele empreendimento. No Rio a gente também tem a mesma coisa e na maior parte dos estados a gente tem essa fiscalização e essa licença. No estado da Bahia, isso não era exigido até, posso cometer aqui algum engano, mais 2, 3 anos atrás, mais um pouco, né, porque teve a pandemia, até 3 anos atrás, mais ou menos, esse documento não era exigido. O Corpo de Bombeiros do estado da Bahia não fazia essa fiscalização e não emitia esse documento. Num dado momento, houve uma mudança legislativa e decidiram que eles iam passar a vistoriar e a emitir o certificado. Só que o Corpo de Bombeiros não estava preparado para isso. Então, você tinha a exigência legislativa, mas ninguém sabia como é que se fazia. Ninguém sabia quem ia analisar o processo, para quem você direcionava o processo, quem fiscalizaria o empreendimento, quem faria eventuais exigências de adequações, nada. Então, durante algum tempo, a gente ficou num limbo, porque o próprio Estado não entendia qual era o papel dele nesse processo de licenciamento. Então, esse acho que é um bom exemplo de uma dessas surpresas que a gente encontra pelo meio do caminho. Questões ambientais também são um ótimo exemplo disso. Você tem uma diversidade assim, enorme de normas ambientais que variam muito de localidade para localidade. Quando eu falo localidade, estou falando de município mesmo. E as exigências, às vezes, são as mais estranhas possíveis. Então, assim, são surpresas que a gente tem que estar preparado para encontrar. Infelizmente, a gente ainda encontra, mas são esse tipo de surpresa que a gente lida no nosso dia a dia. Numa situação como essa da Bahia, vocês chegam a atuar de uma certa forma como apoio, por exemplo, ao Corpo de Bombeiros para tentar regulamentar essa fiscalização? Total, Thaís. A gente sempre até porque a gente pode fornecer ajuda do benchmark, né? Porque a gente... Eu imagino, né? Vocês estão no Brasil inteiro. Perfeitamente. Assim, como a gente está atuando em outras áreas, então a gente até pode, às vezes, explicar como é que seria um processo mais célere, mais adequado, ajudar e tal, e a gente de fato faz, e essa sempre é a melhor via, o melhor caminho para resolver, para destravar esse tipo de problema, para solucionar esse tipo de entrave, é sempre esse, sentar com o órgão público e ajudar ele a entender o momento, a se entender. E, às vezes, quando é falta de braço, infelizmente, não há muito o que fazer, né? A gente tem que aguardar. Isso é um problema.
um problema do Brasil, da demora na resposta, né, do poder público. Mas, enfim, na medida do possível a gente sempre quer sentar, e a gente sempre senta e discute junto e procura ajudar para resolver. Afinal de contas, o setor é o maior interessado em resolver, né? Esse tipo de problema me parece que é muito falta de integração ou de entendimento do legislador sobre o que ele está legislando, de integração entre os diferentes entes públicos, né? Esse tipo de problema acontece fora do Brasil também, ou é um problema nosso? Essa pergunta é uma pergunta complexa. O nosso sistema é um sistema muito complexo, né? O sistema federativo é um sistema complexo, porque ele dá, de fato, essa autonomia aos outros entes e esses entes vão legislar dentro da competência que lhe é dada. Esse cenário ele acontece também, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você tem, inclusive, até um pouco de uma maneira mais até complexa, na minha opinião, onde você tem, por exemplo, legislação penal que varia de estado para estado. Então, às vezes, num estado você pode andar tomando bebida alcoólica na rua, no outro estado você já não pode andar tomando bebida alcoólica na rua. Num estado é liberado a venda da maconha, no outro estado é proibido. Então, assim, é ainda pior, mas eu acho que isso é um traço do sistema federativo, né? Quando você tem um estado unitário, você tem uma integração maior, porque é uno o negócio, é unitário, né? Como o nome mesmo fala. Mas, enfim, quando você se depara com um sistema federativo, você, via de regra, você vai ter esse eu não diria esse problema, mas essa peculiaridade. O ponto aqui que assim, apesar dessa autonomia, eu acho que e às vezes acontece muito integração assim de legislativo. Por exemplo, no eixo Rio-São Paulo, se você parar para olhar a legislação do eixo Rio-São Paulo, vamos falar das cidades, né? Cidade de São Paulo, cidade do Rio. Óbvio que cada cidade tem suas características, né, específicas, né, em termos de normas, de regulamentação, mas você reconhece um fio condutor, um conceito por trás daquela norma que é comum às duas, até questões urbanísticas também. Então, assim, o problema é que às vezes você não encontra isso, e aí você tem legislações muito fora da realidade. Esse é o ponto. Esse exemplo da Bahia, ele até, pelo contrário, ele estava vindo, né, ao encontro do que já é praticado na maior parte do país. Mas talvez tenha faltado o que é também muito comum, e a gente está falando aí do direito como um todo, e do Estado, o que é muito comum, de fazer a legislação sem antes ter um planejamento de como o poder público vai cumprir ou vai atender aquela norma. Então, primeiro legisla e depois vê o que acontece, vê como é que a coisa evolui. Então, às vezes, a intenção é até boa, mas não é uma programação para que seja dada efetividade àquela norma. E isso complica também, obviamente, né, bastante. Eu lembro de alguns exemplos, acho que o mais marcante até que eu peguei foi o do Iguatemi... O JK. Obrigado. Que uma semana antes da inauguração teve algum problema, acho que foi com a prefeitura, no caso, e não pôde inaugurar, demorou para inaugurar, teve alguma coisa assim. Você já chegou a pegar um caso desse tipo, de estar com tudo pronto, shopping montado, e ter algum perrengue jurídico de não deixar? Não, olha, eu já assim, nesse aspecto eu me considero até um felizardo. De fato, eu nunca passei por um susto desses de não poder inaugurar um empreendimento, né? Mas já tive algumas ameaças de fechamento de empreendimento
Enfim, já é um negócio que tem menos visibilidade, né, menos repercussão, porque o shopping está funcionando e é feito de uma maneira muito transversal pelo poder público, mas já tive de ter que combater medidas enfim, que estavam minando ou visando o shopping, sim, já tive já enfrentei isso, não para inauguração, mas já enfrentei com shopping em operação mais de uma vez, e em lugares distintos. Deve ser uma situação também que vamos lá, né? Você só da ameaça de fechar, você imagina, porque aquilo ali é um ecossistema, né? Cara, você está assim, falando de quantas pessoas ali dentro? Cara, a gente hoje está falando, no último censo da Abrace, que é o censo 21/22, o mapeamento dá conta de 1 milhão, mais de 1 milhão de empregos diretos, né, gerados pela indústria de shopping. Então, sem falar nos indiretos. Então, assim, de fato, o impacto é enorme, assim, é colossal. E você impacta o shopping, o lojista, né, o vendedor, enfim, o próprio cliente. E é muito difícil, porque é uma briga, às vezes, muito desigual, né? O Estado tem mecanismos muito contundentes e nem sempre tão equilibrados, do meu ponto de vista, contra o administrado, né? Contra o contribuinte, o particular. Então, de fato, você tem que ter uma certa tranquilidade, uma certa serenidade para administrar essa situação e confiar, via de regra, no Poder Judiciário para que resolva essas pendências. E, assim, normalmente, o Poder Judiciário tem respondido de uma maneira muito, muito adequada. Não só esse tipo de demanda específica, né, mas de uma maneira geral, as demandas do setor. E aí, quando eu falo setor, eu vou desde uma questão dessa que envolva uma contrapartida para a inauguração ou para a operação de um shopping, até as relações de locação. Eu acho que o judiciário do Brasil, de uma maneira geral, está muito preparado, está muito, muito antenado, muito cioso, assim, do papel que ele tem, e tem decidido de forma muito, muito correta, assim, muito, muito justa, imparcial. Então, Felipe, mata minha curiosidade. Mata. Que tipo de situação pode levar a um pedido de fechamento de um shopping? Olha, normalmente, Thaís, tudo que diz respeito à segurança do shopping leva a fechamento, pode levar a fechamento imediato, né? Então, vamos lá, um risco estrutural qualquer, estou levando aqui um exemplo muito extremo, mas que tem a ver com segurança, pode desencadear no fechamento imediato do shopping. Questões ligadas à saúde pública também podem gerar o fechamento imediato do shopping. Então, pensando aqui num exemplo, um problema no ar-condicionado que gere risco à saúde pública, por exemplo, pode ser um motivo para fechamento imediato do shopping. Via de regra, o conceito seriam as questões de saúde pública, as questões sanitárias e questões de segurança. Então, qualquer risco à segurança ensejaria o fechamento imediato dos shoppings. E isso, em linhas gerais, porque, de novo, cada município, cada estado podem legislar de maneira diferente, mas, assim, conceitualmente, é por aí que funciona. E tem áreas de prevenção para esse tipo de coisa? Vocês têm uma estrutura de prevenção? O jurídico acompanha esse tipo de estrutura? Como que é a organização interna de vocês? A gente tem a área de operações, né, que está o tempo todo monitorando. Existem programas até previstos em lei
de monitoramento, por exemplo, de sistema de ar-condicionado, sistema de incêndio, obviamente, de planejamento de rota de fuga. Essa é uma área em que o jurídico atua menos, porque é uma área mais operacional. Mas, enfim, toda vez que tem algum tipo de questionamento ou dúvida, a gente é sempre acionado para falar. Mas tem, e é importantíssimo que tenha, né? É imprescindível que tenha esse mindset de prevenção, porque qualquer dano, qualquer incidente gera muito mais prejuízo. Então, é muito melhor, muito mais inteligente você atuar preventivamente do que reativamente. Então, são áreas muito técnicas e muito conhecedoras desses funcionamentos de segurança, de questão de questões sanitárias também. Então, assim, a área de operações é uma área muito preparada para esse tipo de problema, de tema. Falando em fechar shopping, me lembra pandemia. Conta pra gente o que foi aquele momento, porque a hora que começaram a pipocar as ordens, fecha aqui, fecha ali, eu imagino o desespero, o desespero de lojista, né, no primeiro lugar, acho que é o primeiro que olha e não sabe o que fazer, e automaticamente eles devem ter começado a entrar em contato com os shoppings, com os administradores, porque de uma hora para outra eles não têm mais dinheiro para pagar aluguel, não tem mais dinheiro para pagar nada. E deve ter estourado muita coisa no jurídico, né? Como que foi administrar do ponto de vista jurídico, como que foi administrar aquele momento mais agudo da crise? Cara, esse é o momento mais surreal. Surreal, né? Acho que era essa palavra. Porque... Eu estava procurando uma palavra aqui que descrevesse bem. Eu acho que surreal descreve muito bem, né? A gente sempre tinha uma crença pré-pandemia de que tudo fechava, menos o shopping. O shopping nunca fechava. De fato, o shopping nunca fechou, né? Pô, a gente sabe disso. E a gente tinha essa crença. Então, até os 45, né, do segundo tempo, até ali o negócio ficar de fato muito feio, ter consciência do que estava acontecendo, porque eu acho que também era isso, né? Ninguém sabia direito o que estava acontecendo. Quando a gente entendeu que teria que fechar os shoppings, foi um tremendo abalo, porque derrubou uma das maiores premissas do setor, né? Que é a premissa de que shopping nunca fechava. Então, ninguém nunca viu isso, ninguém nunca viveu isso. Foram tempos muito difíceis. As leis que regravam o fechamento ou a reabertura, a operação dos empreendimentos era municipal, conjugada com estadual, muitas vezes conflitantes, né? Norma estadual e municipal não se falavam, pelo contrário, conflitavam, uma era mais restritiva, a outra era menos restritiva, até que, mais uma vez, o judiciário teve que falar a respeito. Mas essas leis, elas mudavam literalmente todos os dias, diariamente. Então, você tinha que monitorar o Brasil inteiro para saber, por exemplo, o que o município de Fortaleza estava determinando, o que o município de São José dos Campos estava determinando e por aí afora. Então, assim, esse é um primeiro momento, que é o momento de administrar esse fechamento, né? Que, lembrando, não foi uniforme, né? Alguns lugares fecharam muito, muito rápido, outros lugares fecharam rápido, mas não fecharam tanto, e outros lugares demoraram mais e fecharam menos também. Então, esse primeiro momento, que foi um momento de fato agudo, foi um momento terrível de estresse assim, absoluto. A questão da relação e das obrigações com os lojistas é um desdobramento, né, desse negócio, porque ao mesmo tempo que você tem o fechamento do shopping,
o shopping ele opera minimamente, né? Porque você continua tendo que ter segurança lá, mesmo que reduzido, você continua tendo que ter ar-condicionado, porque tem operações que têm coisas perecíveis e tudo mais. Então, você tem um funcionamento mínimo do empreendimento que você não tem como, não é desligar, né? Desligar a chave, fechar a porta e vai embora. Na minha opinião, o melhor caminho, alguma judicialização ocorreu, sem dúvida, mas quando eu olho para trás hoje, eu vejo que a maior parte dos problemas nesse sentido foi resolvida comercialmente, com as partes se sentando e se entendendo. Nós mesmos, na Aliança Sonai, a gente teve uma postura de parceria, é uma característica da companhia, né? Está no nosso DNA, mas a gente teve todo um proceder diferenciado com relação a esse período, com relação a essas cobranças, e, enfim, diferenciado mesmo, redução, parcelamento, enfim, foram feitas diversas medidas para que acomodasse o problema, e eu acho que a prova do bom resultado dessas medidas é o número de ações que a gente teve em decorrência da pandemia. De fato, foram muito poucas ações, elas não são expressivas no nosso universo, assim, de verdade. Então, assim, o que eu estava dizendo é que eu acho que sempre o melhor caminho, apesar de ter sido advogado de contencioso civil desde a origem, eu acho sempre que o melhor caminho é conciliar, é sentar e se entender. É o fim mais certo e mais eficiente, é mais barato e mais previsível. Quando você vai para o judiciário, é mais caro e é imprevisível. Você nunca sabe o desfecho daquela discussão. Então, a gente teve essa postura de parceria, de sentar e de fazer concessões, muitas concessões, e eu acho que isso resultou positivamente para a companhia, e o jurídico ele é um bom termômetro, né, para essas políticas, né, porque, como você falou, estoura tudo no jurídico no final do dia, né, quando alguma coisa não está sendo feita da melhor forma em alguma das áreas, em algum momento aquilo ali vem parar no jurídico, porque o judiciário é acionado. E a gente teve muito pouca discussão judicial a respeito disso, e o judiciário sempre decidindo com muita equidade, muita imparcialidade, com muito critério. Assim, foi surpreendente, foi nesse aspecto foi bastante positivo. Voltando para aquela imprevisibilidade de Brasil, né? É engraçado porque de vez em quando aparecem umas coisas, né? Proibiram a cobrança de estacionamento. Aí passa uma semana, liberaram para cobrança de estacionamento. Em tal estado agora não pode mais cobrar estacionamento de novo. E assim vai, esse vai e vem, né? Outra briga é a tal da cláusula de raio. O shopping pode exigir que não tenha uma segunda loja dentro de um raio de tanto, tal. Quais são as grandes brigas jurídicas do setor hoje, não necessariamente da Aliança, né, mas do setor que está rolando por aí, ou que está no judiciário, ou que está no legislativo, para tentar alguma mudança no legislativo? Eu acho que os anos eleitorais são sempre mais férteis, né? Porque é normal, que é cíclico. Então, eu já sei que em ano eleitoral eu vou receber uma opção de lei que fala sobre estacionamento, eu vou receber outro tanto lei que fala sobre ambulatório, e é muito engraçado, porque assim, são questões que estão muito pacificadas. Mas, mesmo assim, você vê uma enxurrada de leis que regulam, que disciplinam a mesma matéria,
às vezes da mesma forma, idêntica, assim, né? Copia e cola, e as leis entram em vigor, sabe? E você tem que recorrer ao judiciário. Até que de uns anos para cá eu tenho percebido que isso tem diminuído um pouco. Essa questão do estacionamento é um termômetro muito bom para esse ponto que a gente está abordando agora, porque essa questão era muito recorrente. E aí o Estado legisla, o município legisla, e aí em ano eleitoral vinha com certeza. A gente está em ano eleitoral, a gente está em junho, e até agora eu não recebi nada gritante com relação a isso, por exemplo. Mas, sim, estacionamento é sempre um ponto de atenção. A questão dos ambulatórios, eu acho que é uma questão também, um ponto de atenção para a indústria, né? Ter ou não ter ambulatório, com que nível de exigência, enfim. Uma questão hoje que é muito importante, que está muito no holofote, é a questão das creches, né? Que, enfim, há alguns anos o Ministério Público do Trabalho vem iniciando procedimentos para obrigar os shoppings a construírem creches para as funcionárias dos lojistas, né? Para as funcionárias do shopping e dos lojistas. E aí isso é um negócio, assim, um problema complexo, porque a gente sequer teria que ser montado e operado pelo shopping? Operado pelo shopping. Gerido pelo shopping, nossa. Pela vontade do Ministério Público, de uma maneira geral, sim. Só que tem um problema aqui, que é um problema na origem. Eu não tenho relação de trabalho com os empregados dos meus lojistas, né? Eu tenho uma relação de locação com o varejista, com o lojista, e a relação de trabalho do funcionário dele é com ele. Eu não tenho relação de trabalho, eu não sou empregador. Se você for no extremo, qualquer dono de loja de rua que alugue o seu espaço, entendeu? Seria assim, responsável teria responsabilidade, exatamente. Então, assim, essa é uma questão muito delicada, que nos parece que não faz sentido que isso seja imposto à indústria, que isso seja imposto aos shoppings, porque, de fato, não tem como, né? Daqui a pouco vou ter que controlar a hora extra do funcionário da loja. Não tem muito sentido. Mas o fato é que o cenário está muito dividido no país afora, e talvez essa hoje seja a questão mais delicada que a gente tem enfrentado, mas a gente espera que a gente resolva de novo, sentando, conversando. Eu acho que a melhor forma, o melhor caminho é sempre o da conciliação. Mas eu diria que esses são os temas mais recorrentes, e hoje talvez o mais delicado seja a questão das creches. História de estacionamento, uma vez um dono de um shopping estava comentando comigo que ele não cobrava tal, e passou a cobrar. Aí eu perguntei, mas por quê, né? Por que mudou? Ele falou, Fábio, não é pelo valor. Começa daí. Não é pelo valor que no caso dele, apesar de a gente saber que a arrecadação de estacionamento é a arrecadação mais limpa que o shopping tem, né? O melhor valor por metro quadrado que o shopping tem é o estacionamento. Mas ele falou, não é. Não me interessa isso. É só para eu parar de ter problema. Eu falei, pô, mas que tipo de problema, né? Ele falou, não, você não entende. O que o cara fazia? Pegava o carro dele, se ele não tinha vaga no prédio que ele morava, mas mora aqui perto do shopping, ele vem, para o carro aqui e vai embora para casa. No dia seguinte ele vem, pega o carro aqui, vai trabalhar, fim do dia deixa aqui. Ele falou, chegou ao extremo do cara trazer capa para deixar o carro coberto. E ficava dias o carro coberto no estacionamento do shopping e ele meio que sem poder fazer nada, né? Ele falou, então, para diminuir esse tipo de coisa, a gente implantou a cobrança, era um valor baixo em comparação com outros empreendimentos. Ele falou, mas foi isso, resolveu o meu problema, porque apesar da pessoa pagar pouco, mas como ela tinha que pagar,
Aí eles já desistiram de deixar o carro dormindo no shopping. Ele falou, porque o problema é o seguinte, se acontece alguma coisa com esse carro aqui dentro, eu não estou cobrando nada e a responsabilidade é minha. É isso, esse é o ponto. Você é responsável de qualquer forma. Então, você cobrando ou não cobrando, o carro está ali, se acontece alguma coisa, você acaba sendo responsável, você empreendedor acaba sendo responsabilizado. Então, de fato é um problema. LGPD, uma lei relativamente nova, né? Podemos chamar de nova, e que mexeu bastante com práticas do mercado, vamos dizer assim, né? Principalmente na área de marketing, mexeu muito. Como que está isso? Isso já tá... São duas perguntas, na verdade. Primeiro, se já deu tempo de se adequar a tudo, porque é uma lei extensa, né? Extensa e pesada. Já deu para os shoppings entrarem na linha com a LGPD? E uma segunda pergunta não sou especialista, mas lembro na época da implantação que falavam muito da responsabilidade, que ela era meio em cascata, né? Se uma ponta fizesse alguma coisa errada, isso podia ir subindo a cobrança, as multas, tal, para quem estava ligado e podia ser em cadeia. No caso do shopping, se as lojas fizerem alguma coisa errada, a administração do shopping é responsabilizada também? Então, as duas perguntas. Você já deu tempo para adequar e como que funciona isso, essa relação? Então, respondendo a tua primeira pergunta, apesar da lei ser nova, né, relativamente nova, ela entrou em vigor no segundo semestre de 2020, ela é uma lei que foi publicada em 2018. Na verdade, ela entrou em vigor em 2018 e começou a produzir efeitos. 20, depois teve uma discussão até com relação ao prazo e tal. Em princípio era agosto, depois, enfim. Mas ela começou a produzir efeitos, de fato, no segundo semestre de 2020. Então, houve um tempo aí, a gente, por exemplo, a gente foi muito... A gente, desde o início, se preocupou muito, porque a gente enxergou a relevância desse assunto dentro da Aliança Sonai. Então, desde o início, a gente criou um grupo de trabalho voltado especificamente para as questões de LGPD e para adequar os processos, os sistemas a essa nova realidade que estava sendo implantada por essa lei. Então, apesar da gente estar falando em 2020, né, entrada em vigor ou produção de efeitos da lei em 2020, segundo semestre de 20, a lei é de 18. Então, você teve aí 2 anos, um período de 2 anos para se ajustar. A lei, de fato, é complexa, os desafios foram enormes na implantação, mas a gente tem muito cuidado com esse tipo de assunto. Para você ter uma ideia, a gente hoje tem no jurídico um advogado especializado em LGPD. Ele só trata dos assuntos de LGPD. Ele não faz mais nada além disso. Então, para você ter uma ideia da importância que a gente dá para esse tema dentro da companhia. Porque a gente acha que, no final do dia, é bom para todo mundo, é segurança para todo mundo, é segurança para o cliente, é segurança para a companhia. Eu não sou o maior especialista no assunto, como eu disse para vocês, a gente até tem uma pessoa que só faz isso, que é especializada nisso, mas a responsabilidade maior na lei, segundo eu aqui com o meu conhecimento mais limitado sei, ela é muito atribuída a quem não manipula os dados, mas a quem trata os dados. Eu acho que o termo técnico é esse, a quem dá tratamento aos dados. E aí tem as formas e tudo, e a responsabilidade. A gente não trata dado, a gente trata muito pouco. E o que a gente trata rigorosamente dentro do regramento legal. Então, como isso é uma preocupação para a gente gigantesca, e como a gente teve tempo para se preparar, desde 2018 a gente vem
com esse grupo de trabalho interno, hoje a gente está adequado. É óbvio que é uma matéria que vai ainda levantar muita dúvida, né? Porque, como toda novidade, você tem a lei também de proteção de dados da Europa, que seria um pouco de modelo e tal, que também gerou discussão, gerou debate. Eu acho que isso é natural. Mas, de uma maneira geral, eu acho que a companhia está preparada, e está dentro do que a lei determina. Então, assim, graças a esse trabalho prévio que foi feito. Então, apesar de ser um assunto complexo, é um assunto importante, mas que hoje eu acho que a gente navega com tranquilidade, sempre olhando agora qualquer assunto, também pela lente, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, seja jurídico, marketing, qualquer coisa, a gente sempre tem que ter essa lente agora. Mas eu fico tranquilo com relação ao tratamento dos dados e ao cumprimento da lei dentro da companhia. Na estrutura de vocês aí na Allianz, o jurídico é centralizado no escritório central, ou dentro dos shoppings vocês têm braços também que respondem ao corporativo? Não, a gente não tem jurídico na ponta, né, dentro dos shoppings, e toda a nossa estrutura está aqui na holding no Rio, né? Durante um período a gente até teve uma parte em São Paulo, logo do período pós-fusão, né? Porque a sede da Sonai era em São Paulo, e depois acabou que a gente consolidou aqui no Rio. A gente trabalha com um modelo mais enxuto de jurídico e com uma terceirização maior para dar apoio. Então, assim, a função é muito mais estratégica. A gente tem um time muito mais voltado para prevenção de risco, mapeamento, prevenção de risco, diretriz, modelo, recuperação de receita e tal, do que execução em si, e a gente deixa a execução para os nossos parceiros da ponta. Então, o jurídico desempenha muito mais uma área de inteligência, na gestão da parte jurídica dos shoppings e da companhia, e essa parte mais do dia a dia, mais execução em si, a gente deixa para os nossos parceiros na ponta. Então, hoje a gente está concentrado aqui no Rio, a gente tem um time de mais ou menos 13 pessoas que cuidam desses 40 shoppings da companhia. 13 pessoas, não é uma equipe pequena, né? Não é uma equipe pequena. Não é uma equipe pequena, mas se podia ser maior. Não, gente, mas imaginar que essas 13 pessoas dão conta da legislação de todos os municípios onde vocês têm shopping, eu já começo a achar que é uma equipe pequena, e eu fico imaginando o que foi o começo da pandemia, com vocês tendo que monitorar diariamente mudança em legislação local. Não, foi uma loucura. E essas 13 pessoas, gente, só para lembrar para vocês, essas 13 pessoas não estão todas... 13 pessoas é o jurídico inteiro. Uma parte desse jurídico, 4, 5 pessoas desse jurídico, está voltada para outra área da companhia, que é uma área mais corporativa, que é, por exemplo, a área de financiamento, a área societária da companhia. Então, assim, o time que está efetivamente voltado à operação tem 8 pessoas. Então, são 8 no jurídico que a gente chama de jurídico operacional, 4 no jurídico corporativo, né, que é essa área que cuida mais da parte financeira e tudo mais, e uma diretora, né? Então, assim, essa é a nossa equipe full. E, assim, além disso, quando você pensa assim, são 8 pessoas, mas eu estou falando de 7 mil lojas. Então... São 8 pessoas para cuidar desde contrato com loja até as grandes questões... 8 pessoas para cuidar dessas mini-cidades e, às vezes, cidades de porte médio. Quando você fala em shoppings como o Parque Dom Pedro... Parque Dom Pedro. Que é um dos maiores, aquilo é uma cidade, né? Não é uma cidadezinha. Então, são os contratos, são os processos, as ações. E aí você tem as ações locatícias do dia a dia, que fazem parte, né? Sempre vão existir despejos, renovatórias, revisionais. Você tem ações mais complexas,
ações civis públicas, você tem questões fiscais, você tem questões ambientais, você tem questões criminais, você tem questões de regularização imobiliária. Então, assim, de fato, é um mundo. Eu sempre brinco com o meu time que de tédio a gente não vai morrer. Assim, de tédio a gente não morre, nunca um dia é igual ao outro, sabe? Assim, por mais que a gente programe os nossos dias, eles sempre fogem completamente da programação. E eu acho que pouco a beleza do negócio é essa mesmo. Esse dinamismo traz um vigor, traz um frescor para a gente, sabe? Assim, uma novidade. Então, a gente meio que já chega no escritório pensando qual vai ser a novidade hoje. E como eu falei no início do nosso bate-papo, né? O Brasil tem uma capacidade grande de surpreender a gente. Então, a gente é surpreendido quase que diariamente, muitas vezes positivamente, algumas vezes não tão positivamente assim, mas o saldo é positivo, eu considero o saldo positivo. Mas tem isso, a parte contratual, consultiva, as áreas internas da companhia. A gente está olhando para fora, né, só para o shopping. A gente também atende as áreas internas da companhia, o marketing corporativo, a área de operações, os contratos corporativos, a área de DP, né, a área de gente, a área de TI. Todas essas áreas são atendidas por esse jurídico de 8 pessoas. Aí, Fábio, aí tá bom, você reavaliar se é muita gente ou não. É um número, digamos assim, até quando eu falei que era um número que não era pequeno, assim, pra você ter uma ideia, que eu quis dizer, não são uma ou duas pessoas que conseguem tocar isso. Então, é um corpo de 13 pessoas, né? É uma estrutura grande quando relativizado, não no volume de trabalho. Eu vou concordar com você que precisaria ser quase uma por shopping, né? Quase uma equipe por shopping. Se você pensar todos os problemas que podem acontecer. Dependendo do shopping, é pouco, né? Porque... E aí vem essa pergunta, porque shopping mexe com gente todo dia. Outro dia, não sei se você acompanhou pela mídia que passou, um caos aqui do litoral, que eu estou no litoral de São Paulo, eu acho que era um consumidor, um cara lá, que fingia que tomava uns tombos no meio do supermercado para cobrar a indenização do... Só que assim, a imagem filmando era muito engraçada até, porque ele fingia que caía, ele estava com uma garrafa de suco na mão, jogava a garrafa no chão para ela quebrar meio que ao mesmo tempo que ele caía, uma coisa assim. E a imagem pegou ele indo lá, jogando acho que shampoo no chão, onde ele ia passar e depois ia escorregar, tinha todo um plano arquitetado. E aí eu quero saber assim, de coisas curiosas, demandas curiosas que já chegaram para vocês. Você lembra alguma vinda de consumidor, lógico, dentro desse... Lógico que lembro. Assim, gente, de novo, assim, tudo é possível, entendeu? Uma coisa que é curiosa, né, estranha, curiosa, assim, são os pets que aparecem no shopping. Então, a gente já teve desde de cabra até cobra, né? Cliente querendo entrar com uma cobra no shopping. O cara levou a cobra para passear no shopping? Levou a cobra para entrar no shopping, aqui no Rio. Então, assim, é muito... A gente fala, é divertido até, né? Assim, são situações inusitadas, mas é difícil para você lidar na ponta, tá? Não é tão óbvio, porque para o cara que está com a cobra lá no pescoço, querendo entrar no shopping, e é o pet dele... se o cachorro pode... A cobra não estava nem numa caixinha? Ele levou a cobra solta? Sério? Enrolada no pescoço, aqui, gente, pendurada no pescoço. O que ele foi fazer com uma cobra no shopping? É o pet dele. Então, assim, é complicado se lidar com essa situação, mas é isso, tem que ter um pouco de bom senso e de tato, né? A gente acaba sempre resolvendo de uma maneira boa, eu acho, mas é difícil, o dia a dia é difícil. A cabra foi onde?
A Cabra também foi no Rio. Eu tenho e foi Nossa, no eu mesmo jurava que shopping. você ia me dizer que era num lugar do interior, sério? Interior de São Não. Paulo, isso tem cara. Gente, posso dizer para vocês, olha, essas situações inusitadas normalmente estão nas grandes cidades. Então, assim, olha, ontem a gente tem um grupo um grupo jurídico da Abrace discutindo, e ontem alguém estava perguntando sobre pet, e eu li meio na diagonal, mas era alguém querendo entrar com um pônei no shopping. Não era meu shopping, então estou falando aqui até me deem um desconto, mas alguém querendo entrar com um pônei num shopping. Então, assim, é muito complexo, gente. A cabeça das pessoas é muito engraçada. Eu fico pensando, o superintendente do shopping ou o gerente de operações tendo que preparar a equipe de segurança para o momento em que se depara com uma situação dessa, né? Porque esse cara é nele que vai estourar, porque ele é o primeiro que vai ver a cobra enrolada no pescoço, a cabra, o pônei, e ele que vai ter que lidar com aquilo não, ali né? naquele momento. Ele vai ter que falar não, né? É o cara da ponta. Ele é o nosso cartão de visitas, né? Uhum. Por isso que a gente tem muita preocupação em treinar essas pessoas da ponta, né? Da limpeza, da segurança, porque normalmente elas são o primeiro contato, né, do cliente, né? Aconteceu alguma coisa, procura atendente de mall, segurança, ou alguém que está ali limpando alguma coisa para pedir uma informação, ou para reclamar e tal. Então, a gente tem que estar sempre muito preparado para essas situações. E treinamento constante. Treinamento constante. Porque a gente hoje está falando de um pônei, né? Mas amanhã ou depois é outra coisa que a gente não consegue nem pensar aqui. A gente não consegue nem imaginar. A gente pode ficar aqui imaginando situações fora do comum que a gente não vai conseguir alcançar. Porque de novo, as pessoas são férteis. Então... A criatividade não tem limite. Já não basta o pessoal do legislativo, né? Querendo inventar coisa. Eu acho que é do ser humano. Aí calha do cara ir para o legislativo, entendeu? Calha de ser eleito. O outro não foi eleito, o outro está só dando uma volta no shopping e quer levar o pet dele, que é uma cobra, entendeu? É complicado. Gente. É complicado. E é mais comum do que vocês pensam. Então, é isso. O mercado de shopping a gente pode dividir assim, grosseiramente, em dois públicos, né? Quem está do lado de cá. É o investidor do shopping, que é o cara que é o dono, né? E administrador, que pode se confundir ou não, né? Em termos de assim, obrigatoriedade, em termos de responsabilidade, quando o investidor ele não gerencia, quando ele terceiriza a administração do shopping, ele continua respondendo normalmente por tudo que acontece ali dentro. Perfeitamente, exatamente isso. Juridicamente, ele continua sendo tão responsável quanto... Na verdade, quanto administrador, é até mais. No fundo, a relação, seja com o cliente, seja com o lojista, é com o empreendedor, né? O administrador do shopping, ou a administradora do shopping, é um mero prestador de serviço. Então, é um contratado que age em nome em nome de alguém. Então, nesse caso, em nome do empreendedor. Então, a responsabilidade ela continua concentrada ou direcionada para o empreendedor. Ele é o proprietário, ele é o dono, né? O outro é um mero prestador de serviço. Então, assim, a responsabilidade da administradora é muito limitada quando você olha do ponto de vista de cliente, né? E lojista também.
E a responsabilidade dela é mais ligada à relação dela com o empreendedor, né? Nessa relação de prestação de serviço. Essa responsabilidade para fora, vamos dizer assim, vamos chamar a responsabilidade para fora, que é para cliente, lojista, continua intacta, ela continua sendo do empreendedor, ela não muda. O fato de ter um administrador diferente, terceiro, seja do mesmo grupo ou não interfere nessa responsabilidade, não tira essa responsabilidade do empreendedor. É um ponto importante a gente tocar, porque aqui na Front a gente faz muita pesquisa para abertura de shopping novo, né? E muitas vezes quem vem nos procurar não tem o menor conhecimento do setor. O cara é dono de um terreno. Ele tem um terreno ótimo, grande, e quer construir ali um shopping para ter uma renda, para ter alguma coisa assim. E não tem a menor ideia de tudo que envolve aquilo, né? Eu acho que é um dos principais problemas. Porque a hora que você coloca um cara... Porque não adianta só saber que vai ter que alugar a loja, que vai ter que... Você tem todo um arcabouço jurídico aí por trás para aquilo abrir e funcionar, que é uma coisa extremamente complexa. De novo, né? Eu acho que a melhor analogia é com uma cidade mesmo, né? Assim, é muito complexo e as relações são infinitas, assim. O setor é um setor que se profissionalizou muito nos últimos anos. Assim, nos últimos 10 anos, o setor de shopping sofreu uma profissionalização assim, enorme, mas você ainda tem muitos empreendimentos isolados, menores, na mão de famílias, que nem sempre têm acesso, porque assim, empreender em si tem seus riscos, né? seus desafios, mas administrar também, e know-how é importante, né? Então, assim, às vezes você tem esses empreendimentos isolados na mão de uma família ou de outra família que, às vezes, não tem nem acesso a uma administração profissional, com know-how, com tudo mais. Então, de fato, você ainda vê esse cenário. De novo, um retrato, né, do país, do tamanho do país e das diferenças regionais. Mas eu acho que a tendência do setor é de profissionalização. E aí ela funciona para os dois lados, tá? Eu enxergo, enfim, como eu disse para vocês antes, estou há mais de 20 anos nessa indústria, eu enxergo nesse tempo uma evolução muito grande, não só do lado do empreendedor, mas como do lado do lojista também, em termos, falando aqui dos aspectos jurídicos, do acesso à assessoria jurídica, conhecimento jurídico e tudo mais. Houve uma evolução espantosa. Então, os lojistas hoje, ainda os menores e tudo mais, eles têm mais acesso à informação, eles estão melhor orientados juridicamente, melhor embasados. Então, houve uma evolução assim, para os dois lados, para o lado dos empreendedores, para o lado dos lojistas também, e eu acho que isso é uma tendência. Eu acho que você ainda vai ter esses casos isolados, como você mesmo está me reportando, né? Chega uma pessoa aí que não tem terreno e acha que, né, com um estalar de dedos, aquilo pode virar um empreendimento de mega sucesso e tal. Não lembra que aquilo tem todo um estudo por trás e, eventualmente, provavelmente, um tempo de maturação né, do empreendimento, até que o retorno comece a acontecer e tal. Então, você ainda vai ter isso. Vai ter porque é uma coisa enorme. Mas eu acho que a tendência é cada vez mais você ter grupos mais estruturados como empreendedores e como administradores. Para o pessoal que tá começando nessa área jurídica em shopping, em varejo, a gente já tem cursos que sejam especializados, pós-graduações e tal, que sejam focadas, porque assim, tudo bem que a gente tem na área imobiliária, né? Mas é outra coisa. Aqui nós estamos falando de um negócio que é diferente, né? Com certeza. Focado nessa
de relações de consumo, toda essa loucura de regras e tal. Tem especialização já para quem quer ir para esse caminho no varejo? Você tem, como você falou perfeitamente, assim, não tenho nada para acrescentar. O imobiliário, né, direito imobiliário, você tem muita coisa, mas shopping center é um desdobramento do imobiliário, e é um desdobramento muito específico, tem muitos detalhes, muitas nuances que são da área de shopping que merecem atenção. Hoje a gente não tem uma diversidade, um número de pós a respeito disso. A gente tem um curso bom de aspectos jurídicos que a Abrace faz com o INSPER anualmente, né? Estão retomando, até esse ano vai acontecer, que aí sim é um curso voltado para o setor e meio que desenhado pelo setor para o setor. Mas tirando esse curso da Abrace em conjunto com o INSPER, você não tem nenhuma pós específica voltada para shopping center, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Estamos falando de 600 e muitos empreendimentos espalhados pelo Brasil inteiro e não caiu essa ficha, né? É verdade. As pessoas acabam sendo formadas ao longo do tempo. Eu, por exemplo, entrei estagiário no escritório e comecei a fazer shopping e fui. E aí me formei, me tornei advogado, depois vim para o corporativo, sempre shopping a vida toda. Então, você meio que vai formando as pessoas desde lá de baixo, né? Desde lá do iniciozinho da carreira, desde o estagiário. É muito difícil você ter essas ferramentas de ensino para quem queira se aprofundar e tal. Infelizmente, a gente ainda tem que ser essas pessoas ainda têm que ser um pouco autodidatas, assim, tem que mergulhar um pouco. Tem muitas publicações, isso tem, assim, a literatura é vasta, muita literatura boa a respeito do setor, né? Mas cursos você não tem. Assim, infelizmente, acho que é uma oportunidade. É uma oportunidade. Para a gente fechar aqui, uma última pergunta que eu tenho para você, depois eu passo para a Thaís para ver se ela tem mais alguma coisa também. Se a gente for comparar a legislação brasileira com a legislação internacional, a gente está bem? A gente ainda está muito para trás? Em que pé que está isso? A gente... É engraçado essa tua introdução, né? Perguntar se a gente está muito para trás. A gente tem essa tendência natural de achar que os outros estão muito mais desenvolvidos e tal. Para o setor de shopping, Fábio, a legislação ela atende, ela é uma legislação que atende. Tirando essas inovações que são desnecessárias, né? De uma maneira geral, a legislação atende. Um exemplo disso é a lei que rege a locação em shopping, né? Que é a famosa lei de locações, né? 8.245 de 91. Que é uma lei do início da década de 91, ou da década de 90, desculpa, do ano de 91, mas que se aplica perfeitamente, ela se mostra perfeitamente atual, assim, sabe? Ela tem aplicabilidade, ela atende, ela atende, assim, é uma norma que não, assim, óbvio que você sempre pode melhorar, evoluir, mas comparativamente, eu não considero o Brasil, de verdade, um país atrasado do ponto de vista legislativo com relação à indústria. Conceitualmente, eu acho que a gente tem boas normas. Esse exemplo da lei de locações, eu acho que, na minha opinião, né, é o melhor deles. É uma lei que está estável, né? Há décadas aí em vigor.
produzindo efeitos, atendendo. Então, assim, acho que é um bom exemplo de que a gente tem uma legislação que é adequada. Pode melhorar? Sempre pode melhorar. Mas o ponto aqui não é melhorar, o ponto aqui é não piorar, né? Não criar entraves, não dificultar, não complicar, não burocratizar. Eu acho que aqui o objetivo a ser perseguido tem que ser esse. E eu acho que a lei de locações ela é uma prova disso. Quando você regra na medida certa, de uma maneira descomplicada, objetiva, simples, você tem uma legislação que tem estabilidade. Ela é estável e ela tem vida longa, ela tende por mais tempo. Quando você tem leis casuísticas feitas para atender aquele momento, para responder um clamor social, em resposta a algum evento específico, provavelmente a experiência diz que essas leis não atendem e elas não têm vida longa e normalmente elas complicam e atrapalham mais do que ajudam. Mas a legislação do Brasil, de uma maneira geral, para shopping center, atende. Ela atende. Pode melhorar, mas atende. Não considero uma legislação atrasada. O ideal seria só menos variação entre cidades, estados. Entre entes federativos, sim. Mas aí, de novo, eu acho que não tem muito para onde fugir, porque o sistema federativo ele traz isso. Então, acho que é do sistema em si. A gente vai ter que conviver com isso. Felipe, queria agradecer a sua participação. Acho que a gente conseguiu deixar uma conversa sobre os aspectos jurídicos do shopping, leve, engraçada, porque eu nunca imaginava que alguém pudesse tentar entrar com uma cobra em um shopping. A cabra, eu vou até falar para você que eu não duvidava. Agora, a cobra foi fantástico. E eu acho que esclarece assim, muito ponto. A gente acaba tendo um público muito diverso, né? Tem muita gente de marketing, mas a gente também tem muito empreendedor que está ouvindo e que às vezes pega uma sacada aqui, uma sacada ali. É importante ter esse tipo de assunto para ajudar o mercado a se desenvolver, né? Essa é a nossa principal função. Mas obrigado pela participação. Bom, Fábio, eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade e eu espero que eu tenha conseguido contribuir minimamente aí com o nosso bate-papo, para que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas. O universo, de fato, é muito rico e eu acho que é por isso que eu estou nessa indústria há tanto tempo, por causa desse dinamismo, dessa riqueza. E tem a gente sabendo observar, tem as questões engraçadas, tem os pontos curiosos, enfim, tem muita coisa interessante. Mas, enfim, obrigado pela oportunidade e eu espero que o bate-papo seja útil aí para as pessoas que vão ouvir a gente. Tenho certeza que vai ser. Obrigado, Felipe, obrigado, Thaís, e obrigado a você que nos ouviu mais uma vez. E semana que vem já tem o próximo. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Se você gostou deste podcast e quer acompanhar outras conversas inspiradoras sobre o mercado de shopping e varejo, assine nosso canal no Spotify, Corredores do Varejo. Até a próxima!